Será que chegou a hora de trocar Banco do Brasil por Bradesco com esse último resultado trimestral que veio forte, bem acima do consenso do mercado? Ao passo que o mercado espera um resultado mais fraco em Banco do Brasil com aumento da inadimplência no setor rural? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho de like para ajudar esse canal. E vamos ao tema desse vídeo, Bradesco e Banco do Brasil. Vamos lembrar que estamos no patamar de Selic tão alto que remonta a 2006, 14,75% ao ano. Isso gera uma estimativa de que a dívida pública brasileira vai alcançar 100% antes de 2029. Negócios quebrando, recuperação judicial para todos os lados, o investidor pensando 2, 3, 10 vezes antes de colocar o seu dinheiro em qualquer coisa que não seja renda fixa. Eu estou falando do capital privado, economia real. O cara tem uma empresa, mas ele não quer aumentar a capacidade produtiva da empresa, contratar mais funcionários, etc., porque ele prefere colocar o dinheiro na renda fixa, rendendo ali sem risco de crédito, que é o título público brasileiro. E a gente vê isso com a evolução do quê? Das LFTs, que é o Tesouro Selic, já ocupando 50% da dívida pública brasileira. Então a dívida pública brasileira segue crescendo no ritmo acelerado, com essa Selic nas alturas. Mas você, investidor, se beneficia desse cenário. Você que é um agente superavitário, você se beneficia desse cenário. Principalmente se você já segue esse canal há algum tempo e investe tanto em título público quanto no setor financeiro brasileiro, que se beneficia desse juro elevado. Bancos e seguradoras. Duas empresas quase que obrigatórias em qualquer carteira previdenciária. Bancos e seguradora. E eu sempre trouxe isso aqui para você. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. O bom do YouTube é que a gente consegue documentar tudo. Tá tudo em vídeo, em publicações. Os membros do canal, então, nem se fala. Por quê? Eu te adianto. Eu tenho Bradesco e Banco do Brasil. E eu comprei Bradesco num preço muito abaixo do que está hoje. Ainda mais com toda essa alta que houve em virtude do último resultado reportado. Outra ação que os membros se beneficiaram muito foi o que? Vulcabras, que teve uma explosão. Eu fui um dos primeiros a falar sobre Vulcabras aqui no YouTube. É só você pesquisar. Ou se torne membro para dar uma olhada no histórico desde quando eu comprei. Mas e aí, Luan? Bradesco, com essa evolução, com essa recuperação toda, e Banco do Brasil podendo cair tanto em cotação, quanto em lucro, quanto em dividendo, não seria uma troca razoável? Uma substituição razoável? Ah, mas isso aí é pura sardinhagem. Eu não vou ficar fazendo substituição. Sim e não. Por quê? O tema não é tão simples assim. Eu já trouxe em vídeos do canal que o Barsi fez diversas substituições. Então ele é um sardinha, ele comete um monte de sardinhagem, ele já trocou BB Seguridade por Caixa Seguridade, já retirou Itaúsa e Bradesco para comprar outras ações. Então, até os grandes investidores, eventualmente, fazem algumas substituições estratégicas. Não estou te dizendo que é para fazer isso aqui. A gente vai debater um pouco a respeito disso. E aí está o Bradesco. Já te adianto o seguinte: o melhor a se fazer é o Bradesco 3. Por que o Bradesco 3? Primeiro que o dividend yield é mais elevado que o 4. 4, 10,33. 3, 10,43. PVP 0,74, PVP 0,81. Não bastasse isso, a liquidez de Bradesco 3 já é muito boa, quase 80 milhões de reais por dia em negócio. Isso tende a aumentar com o interesse dos investidores nesse último resultado trimestral de Bradesco do primeiro trimestre de 2025. 100% de tag along, ao passo que a 4, ela não tem 100% de tag along, tem 80%. Então, para mim, não há dúvida de que, se você for comprar Bradesco, a 3 é a melhor opção, uma recomendação. E olha só a alta de hoje, 15%. 15%. Subiu muito acima do meu preço teto. Com esse último resultado trimestral, eu alterei a minha planilha de preço teto, aumentei o preço teto de Bradesco, mas mesmo assim foi acima do meu preço teto. A minha planilha de preço teto fica para os membros Carteira Mirai e principalmente para os membros Comunidade FMI, onde tem o meu treinamento Formação Mirai Invest. Se quiser conhecer, está aqui embaixo. Bom, diante dessa alta, já poderia parecer óbvio, não vou trocar, porque eu não quero pagar caro demais. De fato, acima do preço teto, não valeria a pena. Mas será que o Banco do Brasil não vai desabar? Será que o Banco do Brasil também já não ficou caro? E olha, o Banco do Brasil está na casa dos 30. E nos 30 reais, o Banco do Brasil também está acima do meu preço teto. O preço de tela já está acima. Então, qual seria a lógica desse pensamento? Eu tenho uma ação que tem maior probabilidade de queda. As duas agora estão acima do preço teto. Mas é aí que tá, né? Bradesco teve toda essa subida, mas uma subida muito forte geralmente é seguida de uma queda forte. Se as duas estão acima do preço teto, mas Bradesco tem mais potencial que Banco do Brasil, valeria a pena fazer a substituição? E é que eu já te antecipo, não vale. Se as duas estão acima do preço teto, não vale. Agora, eu fazer uma pequena retirada
de uma ação que eu já tenho, por exemplo, eu já tenho o Banco do Brasil, para aportar um pouco em Bradesco, pode até fazer sentido. Mas detalhe, o Banco do Brasil, mesmo com toda a queda de resultado, que é bastante provável, deve pagar pelo menos R$ 2,65 por ação. R$ 2,65 por ação. Nas cotações atuais, eu vou ter algo em torno de 8,8% a 8,5% de dividend yield. Pode parecer pouco hoje com a Selic a 14,75, mas um cenário de Selic média de 9, 10, é um excelente dividend yield. Mas e o Bradesco? Qual o potencial? E note que, apesar dessa alta, com claro short squeeze do pessoal que estava operando vendido em Bradesco, por isso toda essa alta assim de uma vez só, a analista já começa, mas é muito cedo para cantar vitória, sempre a mesma história. Complicado. E aí, olha só, o último resultado trimestral, 52 centavos por ação de lucro por ação. O ROI saltou para 14%. Saiu de 10 para 14, uma alta expressiva no ROI. Mais de 40% de alta na prática, que é o retorno sobre patrimônio líquido. O lucro cresceu quase 40%, por isso a reação do mercado tão repentina. 52 centavos por ação ordinária te dá um lucro por ação no ano, replicado esse resultado para os próximos trimestres, de 2,8, acima do consenso do mercado. O mercado não esperava nem R$ 2. Se o banco pagar um payout tão alto assim, o que eu acho difícil, mas se ele pelo menos pagar a média, 50%, a gente teria 1,4 por ação e nas cotações atuais 8% de yield. Nesse caso, o yield do Banco do Brasil ainda seria maior. Imagina quem comprou o Banco do Brasil a 23, que teve a queda em dezembro. Banco do Brasil, o yield on cost dessa pessoa está muito acima. O meu é de quase 15%. Então, para mim, não faz tanto sentido fazer substituição. E, eventualmente, poderia fazer sentido, se o Bradesco tivesse muito mais descontado, fazer um pequeno rebalanceamento. Mas esse dividend yield on cost do Banco do Brasil, para mim, é muito elevado. Então, fazer ali uma realização, salvo no limite de até R$ 20 mil também, porque aí não faz sentido pagar imposto, sendo que eu recebo dividendo isento de imposto de renda. Mas note que o Bradesco, eu estou falando de um payout de 50%, ele vem pagando mais de 60%. Nesse caso, mesmo na cotação atual, você teria 9% de dividend yield. 9,2% para ser mais exato. No meu preço teto, então, passaria de 10%. Então, o dividendo do Bradesco hoje pode ser maior que o do Banco do Brasil, porque o Bradesco pode pagar um payout de 60% e o Banco do Brasil vai pagar apenas 40%, porque o Banco do Brasil está sofrendo com mais inadimplência. Então, essa é a situação atual desses dois bancos. E veja que Bradesco reportou um lucro superior, muito superior na base anual, enquanto que a gente espera um lucro mais retraído em Banco do Brasil. Então, o cenário hoje entre os dois bancos é esse. Você vai notar que a parte de seguros, que é, digamos assim, o valor oculto do Bradescão, cresceu muito, 32%. A gente viu resultados de BB Seguridade, Casa Seguridade subindo muito, resultado financeiro. Dinheiro aplicado na seguradora rende muito com essa Selic nas alturas. E ela melhorou tudo. Até despesa com PDD cresceu pouco, melhorou margem, aumentou carteira de crédito. Foi um resultado muito bom do Bradesco. E aí, qual seria o PL projetado de Bradesco para esse ano? O do Banco do Brasil deve ser 7 vezes, com a queda no lucro líquido. O Bradesco está 7,65, mas e o projetado? Banco do Brasil 7 vezes, quase o valor patrimonial da ação, 8,8% de yield, aproximadamente, ou até menos, dependendo da realização do guidance. Bradesco pode pagar 9, como eu falei, ou até 10%. Dependendo do payout. Se o payout foi de 70%, isso aqui vai para 12%. Loucura. Quem comprou no preço que eu comprei, os membros sabem, o yield on cost é muito maior. Negocia abaixo do valor patrimonial da ação, com um ROI que não vai ficar muito abaixo do Banco do Brasil nesse ano, e o PL projetado, sem fazer a projeção. Bom, a gente sabe que o L vai ficar ali em 2,8. Se você quiser ser mais conservador, o que é sempre recomendável, 2,5 por ação. 13,50, vamos supor que fique nesse patamar de 13,50. Nesse caso, você teria um PL projetado de 6,5. Vai cair 1 aqui para esse ano. Então vai de 7,65 para 6,5, 6,6. Praticamente o PL do Banco do Brasil, que na verdade vai aumentar. Então, eu não me surpreenderia o ano de 2025 fechando com Bradesco com múltiplos mais baratos, tanto PL quanto PVP e ROI, basicamente no ROI do Banco do Brasil, e até dividend yield superior. Mas como eu disse, para quem já tem Banco do Brasil com yield on cost bem melhor, não vale a pena substituição. Como as duas ações estão acima do meu preço teto, também não valeria a pena você fazer algum rebalanceamento mais substancial. Eventualmente só alguma coisinha ou outra, mas o giro teria que ser mais justificado. Agora, se para tiver uma correção, após toda essa alta muito rápida, aí pode fazer sentido um pequeno ajustezinho só para a gente poder capturar um ganho potencial maior no ano de 2025. Lembrando que o Banco do Brasil vai publicar o seu resultado no dia 12 de maio e aí eu vou trazer vídeo para os membros do canal. E falando de ações,
eu preciso lembrar para você que o prazo para a declaração do imposto de renda está se encerrando, está acabando, esse mês de maio. E se você perder o prazo, você pode pagar multa, você pode ter problema com seu CPF e nem sempre é muito fácil fazer toda essa parte de imposto de renda da Bolsa de Valores. Pode dar muito trabalho, consumir seu tempo, tem toda a complexidade da lei tributária brasileira, mas para isso eu tenho uma solução para você que você faz pelo seu próprio celular, que é o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, então tem essa segurança da indicação da B3, e você consegue fazer a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores pelo seu celular em menos de 5 minutos, com segurança. Sem falar que o cálculo do imposto é tudo automático, ele te traz tudo no automático, você não precisa se preocupar ali. E veja, existe o Revar da Receita Federal de graça? Existe, só que ele abrange apenas o mercado à vista de ações, não pega opções, por exemplo. Então o cálculo das opções fica de fora do Revar, ao passo que no Grana não, abrange tudo, além da declaração anual do imposto de renda. Então teste o Grana para testar. É de graça, testar e baixar. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, para você ter todo esse ferramental para cálculo do imposto e principalmente a declaração automática em menos de 5 minutos por meio do seu celular, aí você precisa assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor, com o cupom MIRAI, em que você vai receber 25% de desconto, mas por tempo limitado. Então aproveite agora, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Por último, vamos aos comentários do último vídeo do canal. Quando casas de análise e bancos dizem para vender, eu compro. Olha, geralmente isso dá certo. Quase que virou uma heurística aqui no mercado financeiro. E aí você vai me perguntar, pô, isso aí é estranho, né? Se o cara é analista, ele analisa, por que ele manda comprar ou vender no momento errado? Olha, não tem como provar isso, mas pode ter conflito de interesse. Pode ter uma ordem oculta dizendo, essa ação, eu quero comprar. Então você fala mal dela, que daí se você fala mal, a ação cai e a gente compra mais barato, quem está por trás. Aqui vira tipo o paradoxo do vendedor. O que é o paradoxo do vendedor? O vendedor, ele fala bem da sua mercadoria para se desfazer dela. É um paradoxo, eu estou falando bem para me desfazer dela? É mais ou menos essa a lógica. Porque, afora isso, você só poderia explicar com simples incompetência. Aí é mais complicado. Aí depende do que você acha. Estou analisando algumas small caps e empresas com potencial de pagar bastante dividendo, usando principalmente os ensinamentos repassados aqui no canal Mirai Invest. Não tenho palavras para descrever o trabalho e empenho do Luan. Obrigado, relativamente. Guilherme Paulilo. Luan, quando uma boa empresa, e aqui ele deve estar falando da Taesa, porque o vídeo se refere à Taesa, que teve uma recomendação de venda que ainda persiste do BTG Pactual. Quando uma boa empresa performa mal em seus resultados e perde um pouco dos seus fundamentos, verificamos queda em suas cotações. O óbvio. Mas se você entende que ela se recuperará no longo prazo, isso não mostra que comprar boas ações que estão com indicadores de qualidade baixos para diminuir o preço médio seria a estratégia correta para performar bem a carteira e também conseguir um dividend yield ou um cost em relação ao custo de aquisição elevado no longo prazo? Guilherme, sim e não. O que acontece? Se você pagou caro por uma ação e ela caiu, aí pode fazer sentido você reduzir o preço médio, sim. Isso sim. Agora, uma pessoa que está comprando agora, vai fazer a primeira compra e a ação está claramente cara, ela vai te trazer um retorno potencial baixo, abaixo inclusive da NTNB, que é o Tesouro IPCA+, do ponto de vista econômico não faz sentido eu fazer essa compra. Por quê? Porque o retorno potencial é menor. Existe o custo-oportunidade do meu dinheiro é finito, assim como os recursos na economia. Diante dessa finitude, eu tenho que alocar da melhor maneira esse dinheiro, esse capital. Como que eu faço isso? Colocando meu dinheiro aonde tem mais potencial. Não onde tem menos potencial. Por quê? Porque, vamos supor, aqui no caso de Taesa, a gente sabe que até 2030 vai ser um negócio complicado. Então, para que eu vou comprar a Taesa agora se o mercado não vai precificar isso até 2030? São 5 anos que eu posso estar com meu dinheiro em CDI pagando 12, 13, ou seja, todo esse retorno, acima inclusive do dividend yield que será pago nos preços atuais de Taesa, entendeu? Parece até uma decisão burra eu não considerar isso. Não estou dizendo que você vai colocar em CDI, tem outras ações com potencial maior nesse período. Então a ideia de, beleza, eu quero Taesa a longo prazo, mas vamos comprar no melhor momento, com alguma correção mais forte. Agora, se você já tem a ação e tem essa visão e só quer abaixar o preço médio, beleza. Mas se não, se é uma nova compra, aí não faz sentido. Mas e você? O que acha de Bradesco e Banco do Brasil nesse momento? Você acha que eles vão continuar subindo por conta dessa ascensão da taxa Selic? E falando de bancos, eu vou deixar aqui em cima para você um vídeo onde eu te ensino a escolher ações do setor bancário como um analista, como um profissional, primando pelos principais indicadores desse setor de atividade econômica. Corre lá.